E prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos o mancebo chamado Eutico, que estava sentado em uma janela. Repita comigo: janela. Adormecendo profundamente durante o discurso de Paulo, vencido pelo sono. Repita comigo: sono. Caiu do terceiro andar abaixo. Repita comigo: queda. Quando o levantaram, estava morto. Bora lá? Morte. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não fique tristes, pois ele está vivo. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e lhe falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo, bora lá? Fala, vivo, o rapaz, e sentiram grandemente alegres. Quem pode dar glória a Deus aí por esta palavra? Tomai vossos assentos, glorificando a Jesus. Amados e queridos irmãos, eu quero ministrar rapidamente uma palavra ao coração de cada um de vocês. Deus quer falar com você essa noite. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é um livro que chama muito a minha atenção, principalmente quando comparamos eles com os evangelhos. A saber, os evangelhos, Jesus fazia e ensinava a seus discípulos como se fazia. Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, nós percebemos os discípulos colocando em prática aquilo que Jesus os ensinou. Esse livro é extraordinário. Antes de Jesus partir sem assunto aos céus, Jesus vai deixar pelo menos duas coisas aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus deixa é uma condição. Jesus diz: ficai-vos em Jerusalém. Depois Jesus deixa uma promessa: até que do alto sejais-vos revestidos de poder. No capítulo de número 1, os discípulos cumprem a condição. Eles ficam em Jerusalém, eles permanecem em Jerusalém, em um cenáculo na casa de Maria. E no capítulo de número 2, Jesus Cristo cumpre a promessa, batizando todos eles com o Espírito Santo de Deus. No capítulo de número 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta e Pedro prega. No capítulo de número 4, a igreja ganha sua proporção. Capítulo 5 e capítulo 6, a igreja cresce. E tamanho é o crescimento da igreja que Pedro e os demais apóstolos foram constrangidos a escolher no meio do povo pelo menos 7 diáconos para poder ajudar a cuidar dos órfãos, das viúvas e também auxiliar na pregação da palavra. No capítulo de número 7, dentre os 7 que foram escolhidos, um se destaca. O nome dele é Estevão. Estevão se destaca dentre os 7, dentre os outros 6, porque Estevão possuía pelo menos 2 características que o diferenciava, que o distinguia dentre os outros 6. Primeira característica, a Bíblia diz que Estevão era cheio de conhecimento. Estevão possuía o conhecimento da palavra de Deus. E a segunda característica que o diferenciava, que o distinguia, Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. E eu vim aqui essa noite profetizar que Deus vai levantar uma geração na catedral que ama a palavra, mas que são cheios e marcados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Capítulo 8, quem aparece no cenário é chamado de Saulo de Tarso. A Bíblia diz que Saulo aparece no cenário como um perseguidor da igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele invade as igrejas e arrastava para fora homens, mulheres e crianças pelas ruas de Jerusalém. Encarcerava os pais de família na prisão, simplesmente pelo fato deles professarem a fé em uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo 9, não satisfeito em assolar, em perseguir a igreja em Jerusalém, a minha Bíblia diz que esse homem, Saulo de Tarso, vai ao sumo sacerdote e pede uma carta para poder prender
prender, encarcerar e impedir o crescimento da igreja, que já não está mais crescendo apenas em Jerusalém, mas já se expandiu e já chegou em Damasco. Talvez você não percebeu o tamanho da palavra que tem aqui escondida. No 8 ele persegue a igreja em Jerusalém, mas no 9 ele pede carta para impedir a igreja que já está chegando em Damasco. Se você tiver uma mão aí para levantar, eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a sua vida, porque nada e nem ninguém consegue parar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Quer que eu te prove? Quanto mais a perseguição chegava em Jerusalém, mais os irmãos pregavam a palavra, mais os irmãos pregavam a palavra. Ei, talvez você não sabe, mas igreja é que nem clara de ovo, quanto mais bate, mais ela cresce. Estamos vivendo uma época, e te prepara, porque está levantando uma grande perseguição sobre a igreja. Mas eu vim aqui dizer, pode levantar 1000, pode levantar 10.000, pode levantar 11.000, 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, e a igreja vai romper. Ele vai ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote assina a carta, coloca na mão de Paulo. Paulo junta a guarda pretoriana romana e agora está indo em direção a Damasco, para impedir o crescimento da igreja. Mas olha, sabe o que acontece? A carta é assinada, a carta é colocada na mão de Paulo, mas até hoje ela nunca chegou em Damasco. Pregador, porque a carta saiu de Jerusalém, mas a carta nunca chegou em Damasco. Te explico agora, porque a minha Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Pregador, porque a carta saiu e a carta não chegou, porque a minha Bíblia diz lá em 1 João, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Eu vim pregar aqui para alguém, eu vim te dizer, tudo aquilo que Satanás tem feito, tem projetado, tem arquitetado, para impedir teu crescimento, para impedir, para desfazer aquilo que Jesus fez, Deus me trouxe neste domingo para te dizer, está caindo por terra essa noite. Jesus está se levantando ao seu favor. A Bíblia diz que a carta não chega. Jesus tem um encontro com esse homem a caminho de Damasco, e ele tem sua vida totalmente transformada, porque ninguém encontra com Jesus e fica do mesmo jeito. É por isso que você não vai voltar para casa da forma que você entrou, porque Jesus já está presente aqui. Te prepara para receber uma injeção de mudança, de transformação na tua história. Capítulo 10 ao capítulo 20, o texto que eu li com os irmãos, não é que o perseguidor se tornou pregador. Paulo se transforma em um grande missionário. E do capítulo de número 9 ao capítulo 20, ele executa 2 viagens missionárias. O texto que eu li com os irmãos, ele está ingressando, ele está dando princípio na 3ª viagem missionária. Ele para em Troade, uma cidade marítima, e ali se reúne com os irmãos daquela cidade. Ele se reúne em um cenáculo que ficava num 3º andar, e ali Paulo marca um culto. Paulo estava se despedindo dos irmãos, tinha uma ceia, era um domingo à noite. Meu Deus, que coincidência, hein? Era um domingo à noite como esse aqui. Paulo reúne com os irmãos e Paulo começa um culto. Só que tem um segredo, tem um negócio nesse culto, que o culto estava tão bom que o culto virou uma vigília. Primeiro, o culto não tinha que ser ruim. Quem era o pregador do culto? Paulo de Tarso. E se tinha um pregador bom que eu queria ter o prazer de ouvir, se chamava Paulo. Paulo tinha tanto conteúdo para pregar para a igreja, que um dia Paulo prega para o governador Félix, o ímpio. Ele olha para Paulo e diz: Paulo, as tuas muitas palavras me fazem delirar. Um dia Paulo se reúne no Areópago, onde ficava só o berço da civilização, só quem entendia de filosofia, só os homens mais doutos em conhecimento na Grécia. E Paulo chega e Paulo prega para eles, e quando Paulo termina de pregar para eles, eles olham para Paulo e dizem: Paulo, tem como você voltar aqui amanhã e pregar para nós essa mesma palavra, porque as tuas palavras nos fazem delirar. Não era um pregador comum. O culto era muito bom, mas não culto tão bom quanto aquele.
Tem um crente lá que vai se destacar. O nome dele é Eutico. Mateus, porque Eutico se destaca? Lá vai a primeira. Tantos lugares para ele se assentar. A Bíblia diz que ele se assentou em uma janela. Ainda bem que aqui não tem janela. Tanto lugar para se assentar. Eutico senta em uma janela. Mateus, mas a Bíblia diz que estava cheia. Pensa comigo. Se chegou cedo, poderia escolher o lugar que ele quisesse para se assentar. Se chegou junto com a maioria, poderia escolher um lugar para se assentar. E se chegou atrasado, poderia usar aquela estratégia que geralmente os jovens aqui usam. Quando eles chegam em algum evento, eles querem ir para frente. O que eles fazem? Posso só passar aqui, a pessoa abre, ele passa. Quando ele chega no lugar que ele quer, ele fica lá com a cara mais lerda, como se nada tivesse acontecido. Mas Eutico, a Bíblia diz que ele se assentou em uma janela. Repita comigo, janela. Por quê? Porque essa janela revela o seu caráter. Pregador, e qual é o risco da janela? Te falo agora. Ele está sentado na janela, e na janela ele não perde a pregação de Paulo. Na janela ele não perde os louvores. Na janela Eutico não perde os momentos de adoração. Pregador, se na janela ele não perde nada que acontece dentro, qual é o risco da janela? O risco é que também ele não perde nada que se passa fora. Na janela ele vê o que acontece dentro, mas na janela também vê o que se passa fora. Eu vim aqui pregar, desculpa a minha franqueza, mas o que tem de crente aqui dentro, sentado na janela, não quer abrir mão do que acontece dentro, mas também não quer abrir mão do que se passa lá fora. Aí o meu Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui e está te dizendo: essa noite é noite de decisão, é noite de você vir aqui para dentro. Porque eu me lembro da época de Elias, cultuava a Deus e cultuava a Baal. Aí Deus levanta Elias e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou vocês servem ao Deus do céu, ou vocês servem a Baal. Aí eu me lembro da época de Josué, do mesmo jeito. Cultuava a Deus no domingo, e na segunda se prostrava diante de ídolos. Cultuava a Deus, chorava no domingo, mas na segunda-feira eles estavam se prostrando diante de ídolos, de pau, de pedra, de bronze. Aí Deus diz que Josué juntou todo mundo e diz: ei, junta aqui vocês. Deus manda dizer para vocês: é tempo de se decidir. Ou vocês servem o Deus do céu, ou vocês servem o Deus dos amorreus, dos jebuseus, dos moabitas, dos perezeus. Aí o povo ficou calado. Aí Josué olhou para o povo e disse: e tem mais uma palavra para vocês. Qual a palavra, Josué? Quem vocês vão escolher servir, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus me trouxe aqui foi para falar com você essa noite, que leva uma vida dividida. Vem aqui pro domingo, chora, adora, mas na segunda-feira está se prostrando diante de ídolos, está se curvando ao sistema mudando. Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de decisão, é noite de decisão. Deus não quer levando essa vida dividida. Deus te chama, Deus te convida aqui para dentro. Só que Eutico não vem para dentro. A Bíblia diz que ele permanece na janela. O que acontece? A Bíblia diz: e vencido pelo sono. No culto tão bom quanto aquele, não é que Eutico está dormindo. Vocês já repararam que parece que no decorrer dos anos, parece que nossos cultos estão ficando mais gelados? Você já reparou que no decorrer dos anos, parece que nossos cultos se tornaram mais frios? E um dia eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, por que mudou? O Senhor já não vem em todos os cultos, porque tem culto que parece que o Senhor está morando aqui, mas tem culto que parece que o Senhor não está. O Espírito Santo falou comigo: eu estou em todos os cultos. O problema é que tem muita gente dormindo e não consegue sentir minha presença.
Eu vim aqui, eu prego isso aqui com a dor no coração, mas eu vim aqui te dizer: ei, não queira vir para cá e sair do mesmo jeito. Não, que isso aqui não é um ambiente comum, não é comum. Pode ser lá na faculdade, comum pode ser no teu trabalho, mas esses 4 cantos aqui não é um ambiente comum. Aqui é um lugar em que a presença de Deus é manifesta. E pensa em um trem perigoso, é dormir na casa de Deus. Pensa num negócio que não dá certo. A Bíblia diz que Jacó está fugindo da casa do seu pai, por medo de Esaú. Jacó parou em um lugar chamado Betel. Betel significa casa de Deus. Quando Jacó para na casa de Deus, a Bíblia diz que Jacó pega uma pedra, vai de travesseiro, e a Bíblia diz que Jacó deitou e dormiu. Olha o risco que é dormir aqui. A Bíblia diz que ele dormiu e sonhou. Qual o sonho? Uma escada que dava do céu na terra, da terra no céu. Anjo subia e descia na escada. E a Bíblia diz que Deus estava lá em cima. Aí o texto diz: acordando-se Jacó, disse: verdadeiramente o Senhor estava neste lugar, e eu nem havia percebido. Quão terrível é este lugar, e não é outro lugar a não ser a casa de Deus, que é a porta do céu. Ei, para aí, você não entendeu? Deixa eu explicar melhor. Enquanto Jacó dormia, Deus estava lá em cima, mas quando ele acordou, o pai desceu a escada. Está aqui, está aqui, está aqui. Enquanto ele dormia, a presença de Deus era um sonho, mas quando ele acordou, virou realidade. Levanta a tua mão, essa aqui é profética. Pega quem quer, leva para casa quem quer. Enquanto estiver aqui dentro dormindo, ei, promessa vai ser apenas promessa, sonho vai ser apenas sonho, chamada de Deus vai ser apenas uma promessa. Pregador, mas se neste domingo, nesse culto aqui na catedral, eu resolver acordar, eu resolver, quem sabe, levantar essa minha mão, dar uns 2, 3, 4 glórias a Deus, o que vai acontecer? Deus vai transformar teu sonho em realidade. Deus vai transformar teu sonho em realidade. Quem crê na palavra, dá um braço. Desperta, igreja. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos para o monte. Monte é lugar de quê? Oração. Passa a primeira vigília da noite, Jesus volta, eles estão dormindo. Passa a segunda vigília da noite, eles voltam, eles estão dormindo. Passa a terceira, Jesus volta, eles estão dormindo. Em todas elas, Jesus os desperta. Qual o problema dos discípulos? Dormiram num lugar que tinha que ficar acordado. Qual o nosso problema? Pior, nós dormimos quando temos que ficar acordado, e ficamos acordados quando temos que dormir. Pregador, não entendi, entende agora. Aqui na casa de Deus, que é para estar acordado, dando glória, cultuando a Deus. Tem gente que está dormindo, tem gente que até babar na cadeira, mas lá na casa dele dá 2, dá 3 da manhã, tá no WhatsApp, tá no Facebook. Tem gente que está vendo o que não pode, vendo bobeira na internet. Deus me trouxe aqui para dizer: desperta, igreja, despertai-vos do vosso sono, porque a vossa salvação está cada vez mais próxima do que quando aceitardes a fé. Eutico, porém, não saiu da janela, não acordou. A Bíblia diz: e vencido pelo sono, Eutico caiu. Eu não vim aqui pregar para super crentes, não vim pregar para super mulheres, super homens, até porque isso é no universo da Marvel, da DC. Na realidade não existe super homem. No mundo real não existe super mulheres. Eu vim pregar para pessoas que caíram. Eu vim pregar para pessoas que no decorrer da caminhada erraram mesmo, pecaram mesmo. E Deus me trouxe aqui neste domingo à noite com uma boa palavra para você.
Eu vim aqui te dizer: Jesus Cristo é especialista em levantar quem caiu. Pregador, nós gostamos é de Bíblia que eu também gosto. A Bíblia diz que Pedro, os discípulos estão no barco, Jesus está andando sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, permita que eu vou até o Senhor. Pedro está dizendo: deixa eu ter minha primeira experiência. A Bíblia diz que Jesus diz: então vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro pula do barco. Quando Pedro pula do barco, parece que vejo os outros discípulos falando: Pedro, tu não vai, Pedro. Ô Pedro, não é porque tu anda com eles que tu, não é porque tu anda com ele que tu é ele, Pedro. Porque a vida é assim, você já reparou? Quando as coisas estão dando errado, o que tem de gente para apontar o dedo? Quando as coisas dão certo, é poucas pessoas para motivar, né? Mas experimenta fazer algo de errado para tu ver. Aí a Bíblia diz que Pedro salta do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro está tendo a sua primeira experiência. A Bíblia diz que Pedro anda sobre as águas olhando para Jesus. Só que veio o vento. A Bíblia diz que o vento bateu, tirou o olhar de Jesus, de Pedro, de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro caiu e começou a se afogar. Quem sabe lá no barco alguém não gritou: eu falei, eu avisei. Só que os discípulos do barco tiveram que ver Jesus vindo sobre as águas, estendendo a mão para Pedro e novamente colocando o Pedro de pé sobre as águas. Porque o mesmo Jesus que chama Pedro do barco é o que levanta quando Pedro cai. O mesmo Jesus que te chamou é o que levanta quando você cai, é o que enxuga as tuas lágrimas quando você chora, é o que te abraça quando o mundo inteiro vira as costas, é o que estende a mão quando muitos apontam o dedo. E essa noite desse dia, Deus me trouxe aqui para dizer para você: só vai sair daqui caído se quiser, porque a mão do meu Jesus está estendida para você nessa noite. É uma presença de Deus tomando esse ambiente. Eu sinto a graça de Deus aqui, que eu não sentia há muito tempo. E o Espírito de Deus fala na minha boca: eu vou passear nos 4 cantos da catedral. E estou colocando jovens de pé, estou colocando varões de pé, estou colocando mulher de pé. Deus está te levantando. Mas eu caí. A minha Bíblia diz no Salmo 37, versículo 21: os passos de um homem bom é confirmado por Deus. Deus o trará alegria neste caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Deus o levantará. Fui moço e hoje estou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Provérbios 24, 18: por 7 vezes cairá o justo, mas por 7 vezes Deus o levantará. Miqueias capítulo 7, versículo 8: oh inimiga minha, não te alegra ao meu respeito, porque eu caí. Porque ainda que eu esteja em trevas, Deus será minha luz. E ainda que eu caia, Deus me levantará. Deus me levantará. Deus me levantará. Deus está te levantando essa noite. Deus está te colocando de pé nessa noite. Deus está sarando o teu casamento essa noite. Deus está te visitando essa noite. Dá glória a Deus enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Eu digo, porém, não saiu da janela. Eu digo, porém, não acordou. Eu digo, porém, não se levantou. A Bíblia diz: Eutico morreu. Eu já vou encerrar essa noite. A Bíblia diz que Eutico caiu e morreu. Escuta, existe 3 tipos de morte. Primeiro tipo, morte física.
Morte física é quando o coração para e a respiração cessa. Segundo tipo de morte, morte espiritual, é quando se perde a comunhão com Deus. Terceiro tipo de morte, morte eterna, é quando se morre fisicamente estando espiritualmente morto. Eu não vim aqui essa noite pregar para ninguém morto fisicamente, até porque é um culto da família, não é um culto fúnebre. Eu não vim aqui pregar para ninguém morto eternamente. Por que, Mateus? Porque Jesus ainda não voltou, e até Jesus voltar, tu tem chance de aceitá-lo, tu tem chance de convertê-lo, tu tem chance de mudar de vida, tu tem chance de mudar a rota, tu tem chance de abraçar Ele e estender tua mão para Ele te levantar. Mas o Espírito Santo de Deus falou que eu ia pregar para alguém que está morto espiritualmente. Pregador, o que é morto espiritualmente? É quando você perdeu a comunhão com Deus. É quando você não tem força para orar. É quando você não tem força nem para vir para a igreja direito. Nem você sabe como é que você conseguiu estar aqui essa noite. Mas eu vim aqui dizer, é o Espírito Santo de Deus que te trouxe para cá, para ouvir esta palavra. E eu vim com uma boa palavra para vocês essa noite. Jesus Cristo é especialista em dar vida. Em seu ministério, Jesus topou 3 vezes com a morte. Primeiro encontro de Jesus com a morte foi no cortejo fúnebre. Jesus para o cortejo, toca no esquife, a menina levantou, Jesus venceu a primeira. O segundo encontro de Jesus com a morte foi lá na casa de Jairo. A morte entrou na casa de Jairo, que coisa terrível. Só que Jairo fez uma coisa que eu queria te pedir, faça essa noite, pelo amor de Deus. O que é que Jairo fez, Mateus? Jairo convidou Jesus para entrar na casa dele. E quando o meu Jesus entra em uma casa, essa casa nunca mais é a mesma. Esses dias uma mulher chegou em mim no final do culto e falou, pregador, ora por mim, ora por a minha casa. Eu falei, por quê? Porque a coisa lá na minha casa está feia. Ou eu saio de casa, ou meu marido sai, ou meu filho sai. Não dá mais para viver. Ora por nós, por favor. E agora, o que é que eu falo para ela? Eu não sabia o que falar. Eu falei, vamos orar, minha irmã. Ela fechou os olhos. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela. E quando eu ia orar por ela, o Espírito Santo falou no meu ouvido na hora, diga a ela que não é marido que tem que sair, não é esposa que tem que sair, não é filho que tem que sair, é Jesus que tem que entrar. Porque quando Jesus entra em uma casa, quem sai não é marido, quem sai não é mulher, quem sai não é filho, quem sai é Satanás. E eu vim aqui pregar, eu vou dar um pulo aqui. Eu vim aqui pregar, Jesus está entrando na tua casa, na tua casa, na tua casa. Eu vou profetizar, aquilo que era para ser morte vai virar vida. Aquilo que era para ser culto fúnebre se torna essa noite culto de ação de graça. Vai ter churrasco, vai ter festa, vai ter alegria. Terceiro encontro de Jesus com a morte. Se coloca de pé no nome de Jesus. Foi Lázaro. Foi o mais marcante. A Bíblia diz que Jesus chega 4 dias depois. Existia uma cultura local que dizia que até 3 dias uma pessoa poderia voltar à vida do mundo dos mortos. Aí Jesus chega 4 dias depois. As pessoas ao redor falaram, já era. E para piorar a situação, quando Jesus chega, a primeira coisa, a primeira ação de Jesus é se compadecer de Marta e Maria. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Aí parece que vejo a morte, vendo Jesus chegando 4 dias depois e chorando, parece que vejo a morte dizendo, dessa vez eu venci. Para piorar, Jesus faz a segunda pergunta, aonde o puseram? Parece que vejo a morte falando, ele não sabe nem aonde está, essa vez eu venci. Jesus olha para quem está perto e diz, remove a pedra.
Quando Jesus diz remove a pedra, parece que vejo a morte duplicando a alegria, porque a morte diz, tem 4 dias, está em fase de putrefação, eu vou entrar lá, vai estar o maior fedor, ele vai entrar lá, vai estar o maior fedor, já está fedendo, mas parece que vejo Jesus parando e pensando, deixa a morte pensar que venceu, porque se ela está achando que eu vou entrar lá dentro, ela está muito enganada, não é eu que vou entrar, é Lázaro que vai sair. Lázaro, vem para fora! A morte perdeu a terceira, e neste domingo a morte está perdendo a quarta. Receba a vida aí aonde você estiver. Pega a vida, pega, pega, pega. Jesus está dando vida para pessoas aqui. Jesus está dando vida para pessoas aqui. Tem gente que entrou aqui que nem ela sabe o porquê, nem ela sabe como ela veio para aqui. E Jesus te falando no teu ouvido essa noite, eu te trouxe para te dar vida. Pega a vida, pega a vida, pega, 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 recebe. Só que o Espírito Santo falou comigo que ele não ia apenas dar vida essa noite, mas o Espírito Santo falou comigo, eu vou levantar um exército de distribuidores de vida. Pregador, qual o segredo de dar vida? Eu comecei no texto e eu encerro no texto. Paulo desceu, Paulo agachou, Paulo abraçou, e Paulo disse, está vivo. Estava morto ou não estava? Estava. Mas Paulo desceu, Paulo agachou, Paulo abraçou, e Paulo disse, está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo. Pregador, qual o segredo de dar vida? Ezequiel capítulo 37. O Espírito do Senhor Jeová me colocou em meio de um vale de ossos sequíssimos, me fez passear ao redor do vale e me perguntou, filho do homem, pode porventura estes mortos, esses ossos voltarem a ter vida? Eu respondi, Senhor, eu não sei, mas tu o sabes. E o Senhor parece que vejo olhando para Ezequiel e dizendo, Ezequiel, já que é eu que sei o segredo de dar vida, eu vou te ensinar agora. Senhor, me ensina qual o segredo de dar vida. Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos, profetiza sobre estes ossos, profetiza sobre estes ossos. Tem gente que já está entendendo a palavra. Profetiza sobre estes ossos, profetiza sobre estes ossos. Pregador, e o que é que eu tenho que fazer? Profetiza a vida, profetiza a vida. Então eu profetizei, voltou a pele. Então eu profetizei, voltou os nervos. Então eu profetizei, voltou a carne. Então eu profetizei, voltou o espírito. Então eu profetizei, eles voltaram à vida e se tornaram um grande exército. Profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida. Pregador, mas a minha casa está toda bagunçada. Profetiza a vida dentro da tua casa. Pregador, mas lá no meu trabalho está difícil. Eu estou pensando até em pedir demissão, perder tudo. Deus te trouxe aqui para te dizer, profetiza a vida lá no trabalho. Pregador, mas meu vizinho é dor de cabeça. Meu vizinho não é fácil de conseguir aguentar ele. Eu estou para explodir.
ti, profetiza vida, profetiza vida, profetiza vida. Pregador, mas o meu filho está lá desviado no mundo das drogas, o que é que eu vou fazer? Profetiza a vida, profetiza ele aqui dentro, profetiza ele aqui dentro. Pregador, mas meu marido bebe cachaça, profetiza ele tomando santa ceia. Seja profeta da tua casa, profetiza. Eu sinto a graça de Deus aqui, e pela graça de Deus eu profetizo: a partir deste domingo a tua família não será a mesma, porque há uma unção profética, há uma unção profética sendo derramada nessa noite. Pega! Há uma presença de Deus aqui pairando no ambiente. Quem sente? Quem sente essa presença? Quem sente? O Espírito de Deus fala comigo que vai passar uma onda de glória que vai pegar lá do fundo para cá. Tem pessoas aqui que vai sentir algo que nunca sentiu antes na vida. É a unção de Deus que está passando nos 4 cantos deste ambiente. Sinta ela aí, sinta, sinta, sinta. Pega! Minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Eu preciso encerrar essa noite, mas eu não posso encerrar sem orar por algumas pessoas aqui presentes. Eu quero orar pelo menos com 3 grupos aqui nessa noite. Primeiro grupo que eu quero orar essa noite é você que está afastado da igreja. Cadê a primeira pessoa nessa noite que ouviu essa palavra para Jesus? Está vindo ali a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa nessa noite para Jesus? Eu vou orar por ti só um minutinho. Cadê a segunda? Está vindo ali? A segunda está vindo aqui. Cadê a terceira pessoa nessa noite? A terceira pessoa está vindo ali. Cadê a quarta pessoa essa noite? Eu preciso orar por você. Você que está na janela. Cadê você que está sentado na janela? Há um convite de Jesus para você sair dessa janela da indecisão e vir para o meio. Está vindo acolá, a quarta pessoa está vindo acolá. Cadê a quinta pessoa? Você que está próximo dessas pessoas, convida eles, eu vou contigo, vamos. A quarta acabou de chegar, vai me atualizando aí. A quinta acabou de chegar aqui. Pregador, por que eu tenho que sair da janela e vir para o meio? Há uma promessa para quem sai da janela e vem para o meio. Porque se você continuar na janela da indecisão, nessa vida dividida, igreja, mundo, mundo, igreja, igreja, mundo, mundo, igreja, o sono vai vir, vai te derrubar e tu vai morrer. Pregador, e se eu vir para o meio? A minha Bíblia diz que no meio, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas você fica de pé. A quinta pessoa acabou de chegar aqui. Aliás, a sexta pessoa. Aliás, esses são 5. Cadê a sexta pessoa? Eu sei que tem. Você que está afastado da igreja, eu preciso orar por você. Há uma mão de Jesus. Você que está convivenciando com queda, escuta, não vai embora assim. Jesus está assim, ó, com a mão estendida nessa noite para alguém aqui. A quinta acabou de chegar e a sexta também. Cadê a sétima pessoa para Jesus? 7, a 8ª está chegando aqui. A 9ª está vindo ali. Mateus, mas eu caí.
A 10ª acabou de chegar. Mateus, mas eu pequei. E toda vez, a dificuldade da gente se levantar é essa aqui. A gente peca. Tu caiu? Jesus vai te levantar hoje. 11ª acabou de chegar ali. Sabe qual é a dificuldade de se levantar? Toda vez que a gente vai se levantar, parece que Satanás vem e grita no ouvido da gente: ei, lembra, tu fez aquilo. Aí a gente vem para a igreja. Quando a gente vai dar glória, aí vem aquele negócio: ei, mas tu fez aquilo, tu vai adorar desse jeito. Um dia Satanás visitou Martinho Lutero com um rolo. Abriu aquele rolo e mandou Martinho Lutero ler. Lutero leu o rolo. Satanás olhou para ele e disse: leu? Li. Sabe o que é isso? Sei. São os seus pecados. Ainda vai pregar com tudo isso? Lutero olhou para ele e disse: vou. Ele apresentou um segundo rolo maior do que o primeiro. Leia, li. Tu fez tudo isso, tu ainda vai continuar pregando? Ele olhou para Satanás e disse: vou. Ele apresentou um terceiro maior do que o primeiro e maior do que o segundo. Leia, li. Tu fez tudo isso, fiz, ainda vai pregar? Vou. Aí o testemunho diz que ele pega uma caneta vermelha, coloca aquele rolo em uma mesa e escreve na transversal: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. Cadê a 11ª pessoa? Eu preciso orar por você. Cadê a 11ª? São 12? 11? Tenha 12, eu posso orar. Enquanto eu estiver orando por eles, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e receber essa oração também. Pai, no nome de Jesus. Pai, eu acabei de pregar a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas. Pai, elas vieram aqui porque elas reconhecem que elas precisam do Senhor. Pai, eu preguei aqui que o problema não é cair, o problema é ficar no chão. Pai, mas essas 11 pessoas vieram aqui estender a mão para o Senhor. E a minha oração é que o Senhor pega na mão dela e levanta elas nessa noite. Senhor, escreve uma nova história para cada uma dessas pessoas. Pai, é bem verdade que algumas pessoas que estão aqui neste altar, neste exato momento, enquanto elas estão aqui, alguns chorando, outros, Pai, sem saber nem o que falar diante da tua presença. Lá fora há uma multidão de pessoas que às vezes, Pai, não dá muito valor, às vezes, Pai, não dá muito crédito, mas vão ter que testificar o tamanho da obra que o Senhor há de fazer na vida delas. Pai, toma a vida de cada uma, escreva o nome no livro da vida, porque o Senhor não é poderoso. Pai, quem é poderoso é Satanás, Pai. O Senhor não é poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor não tem poder, o Senhor tem todo o poder. Abençoa essas pessoas. Há uma nova história sendo escrita. Há uma promessa sendo liberada do altar para vocês essa noite. Há uma nova história sendo escrita. Eu preciso orar pelo segundo grupo essa noite ainda. Tenho tempo? Cadê? Tenho tempo? Pegue o contato deles. Eu preciso orar por um segundo grupo rapidamente essa noite. Tem alguém no nosso meio rapidamente que está enfermo. Tem alguém que está enfermo, enfermidade, dor na cabeça, dores na coluna, qualquer enfermidade, tem alguém? Se tiver, corre aqui para o altar, eu preciso orar por vocês. Você que se encontra enfermo. Mateus, eu não estou enfermo, mas eu tenho um parente que está internado, HGP, UPA. Corre aqui para o altar. Segundo grupo que eu preciso orar rapidamente. Tem alguém aqui presente que tem uma causa na justiça? Mateus, eu estou com uma causa na justiça e tem anos e anos e não sai. O advogado já falou para mim que não tem jeito. Há uma esperança no altar de Deus essa noite.
fui pregar no final do ano passado em uma festividade em Miracema do Tocantins. Era em uma fazenda, deu aproximadamente umas 400 pessoas lá. Eu preguei sábado à noite e domingo pela manhã. Eu preguei sábado à noite e no meio daquelas pessoas havia um homem que estava lutando contra um câncer. E o estado do câncer dele estava tão avançado que na segunda-feira estava marcada para ele começar a fazer as quimioterapias. E ele foi para o culto sábado à noite, mas ele não conseguia, ficou no culto, foi embora antes do culto terminar. Domingo pela manhã, eu tinha acabado de pregar a palavra, eu fui orar pelos enfermos. E ele já chegou no finalzinho. Ele correu para frente. Oremos por ele. Ele voltou no médico aqui em Palmas na segunda-feira. Quando ele se apresentou ao médico, o médico olhou para ele e disse: tem algo diferente com o senhor. Ele disse: doutor, eu piorei. Porque a gente tem esse negócio, né, de sempre achar que as coisas. Vou pedir novos exames. E ele contou para mim chorando: Mateus, eu voltei para casa achando que a minha situação tinha piorado. Fez os novos exames na terça-feira. Na quarta ele pegou os resultados. Na quinta ele foi mostrar novamente para o médico. Ele disse que mostrou aquele exame e ele ficou de cabeça baixa, atônito, com medo. Ele achou que o médico aí era desenganar ele. O médico olhou para ele e disse: pode voltar para sua casa, que aqui diz que o senhor nunca teve nada. Eu não vim aqui pregar um Deus comum para vocês, porque comum é eu e é você. O nosso Deus, Ele faz o sobrenatural. Não vou conseguir impor as mãos sobre todos vocês, mas eu vou orar por vocês agora. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Pai, eu acabei de pregar a sua palavra. Pai, eu acabei de orar por as vidas que se reconciliaram e que se converteram essa noite. Pai, agora eu estou aqui orando, Pai, por essas pessoas que estão com alguma enfermidade ou com alguma causa na justiça. Pai, a oração que eu faço essa noite não é uma oração nova. A oração que eu faço nessa noite, Pai, é a oração que eu sempre fiz diante da Tua presença. Pai, eu não oro essa noite para que o Senhor cumpra a minha palavra, até porque a minha palavra é comum, não tem poder. Mas a oração que eu faço para que o Senhor cumpra a sua palavra, porque a sua palavra está escrito que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros e eles vão orar por eles e eles seriam curados. Pai, eu não pedi para ser presbítero. Pai, eu não comprei para ser presbítero, eu não paguei, Pai. O Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me separou. Pai, se isso é verdade, eu te faço um pedido essa noite. Pai, começa agora, Pai, agora, começa a visitar essas pessoas aqui diante do Teu altar. Pai, aonde tiver uma enfermidade alojada, como ministro da Tua palavra, presbítero na Tua casa, eu ministro uma cura no nome de Jesus. Sejam curados agora, 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 agora. Há uma unção de cura passando aí. Pega, seja curado agora. Dores de cabeça, desapareça agora. Dores na coluna, dores do estômago, vai embora agora. Enxaqueca, vai embora. Sejam curados agora. Pai, no nome de Jesus, eu imponho minhas mãos sobre a Tua filha. Aonde houver uma enfermidade alojada da cabeça aos pés, como ministro da Tua palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus. Minha filha, receba a cura. Não é amanhã, não é depois, é agora. Pai, eu imponho as mãos sobre essa criança. Pai, eu imponho as mãos sobre a mãe dessa criança. Pai, eu não sei o que se passa, Pai, na vida desses duas. Eu não sei aonde há uma enfermidade. Mas, Pai, na noite desse dia, Pai, eu ministro, Pai, uma cura na vida, Pai, não apenas da criança e não apenas da mãe, mas eu ministro uma cura na vida da casa deles e da família deles. Olha para mim aqui, senhora, é sua filha. Quando a senhora veio para cá,
eu ia orar por cura por ela. Mas o Espírito de Deus que me conhece, conhece a senhora, de maneira eu dizer para a senhora que essa criança, ela não é uma criança comum. Através dessa criança, ela vai mudar toda a trajetória da sua família. Através dessa criança, Deus vai mudar a sua vida financeira. Através dessa criança, Deus vai mudar a sua vida espiritual, sentimental. Porque o Senhor manda te dizer que essa criança, ela não é a criança comum, é uma criança diferenciada, que Deus chamou ela ainda no seu ventre. E através dessa criança, ela vai ser um grande profeta de Deus na terra. Porque o que Deus fez na minha vida é algo grande. Mas o Senhor mandou falar comigo: Mateus, fala para ela que o que eu fiz na tua vida, eu te entreguei uma pérola, que é pregar a palavra. Mas eu vejo Deus com 2 pérolas nessa noite, colocando sobre a cabeça dessa criança. Porque Deus não vai usar essa criança apenas para pregar a palavra. Deus usa ela em 2 dimensões: palavra, louvor, e louvor e palavra. E quem viver verá onde ela vai chegar. Pai, no nome de Jesus, eu oro por toda a tua igreja. Eu agradeço por essa oportunidade, Pai. Obrigado por o Senhor ter sido comigo. Eu oro pela liderança dessa igreja. Eu oro pelo pastor Luiz, pela pastora Fran. Eu peço que o Senhor continue dando graça a eles, para que eles continuem avançando, em nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, amém? Quero que você aponte a sua mão para a sua casa. É como o presbítero falou, a palavra profética. Você vai repetir comigo: Senhor, entra na minha casa. Repita comigo: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faça a diferença, Senhor. Visita, em nome de Jesus, papai. Irmãos, vamos agora colher a oferta. O pastor, em nome do pastor e da pastora Fran, quero agradecer ao Senhor por o Senhor deslocar, e agradecer o presidente por disponibilizar o Senhor estar aqui. É uma honra. A Catedral da Família está de portas abertas. Sempre que o Senhor puder vir aqui. Que palavra de Deus. Que bom sentir a presença de Deus através da tua vida. É maravilhoso. É tão bom a gente se arrepiar e sentir a presença de Deus. Irmãos, quero agradecer a todos em nome de Jesus, e convidar você que trouxe a oferta, o dízimo, a oferta para a casa do Senhor. Você que fique de pé. Qualquer coisa quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Quero que você, quem for ofertar, pode fazer uma fila aqui na frente, para mim poder orar por você, para a gente encerrar o culto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Luiz está em viagem, terça-feira, culto normal. Quero que você levante para cima a sua oferta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Levanta para cima a sua oferta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero aqui te apresentar a vida de cada um que está ofertando na tua casa, Senhor. Que a igreja não é nossa, e sim do Senhor. Através dessas ofertas estamos construindo o templo para ti, Senhor, para nós cultuarmos e receber, Senhor, toda a bênção e toda a graça do céu sobre a nossa vida. Agradeça, Senhor, e multiplica 100 vezes mais, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Estendem as mãos para receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus, o grande amor de Deus, as doces consolações do nosso Senhor Jesus, todos dizem amém.